cara mais nacionalista, né, que a gente tem quando sobe na presidência. Ele meio que quer incorporar o índio, entre aspas, na sociedade, no sentido de não valorizar a cultura indígena, e sim abrir espaço para o indígena se adaptar, e aí sim ele entrar na sociedade brasileira, né? Você pega lá no período imperial, você tem as indigenistas, que é uma tentativa de europeizar, basicamente, o indígena também no Brasil, né? E aí depois que a gente faz isso, você vê a galera reclamar de índio usar a bermuda da Adidas hoje. Você fala, mas é índio tá usando camisa da Adidas, porque os caras é índio, né? E lembrando que índio é um termo visto como pejorativo, né? Indígena? Pelos próprios indígenas, né? Índio tá usando bermuda da Adidas como o cara tivesse que sempre ter o cocar na cabeça, morar em oca, né? Dormir na rede, né? O estereótipo, né? Parece que o cara é refém desse estereótipo. E isso que o Luquinha falou, entra até uma outra questão, na verdade não entra uma outra questão, é junto nisso, né? É o quanto os países da América, durante a colonização, são retratados como o inferno, né? Ou como um inferno, ou como o exótico. Exato. Né? Se a gente pega as pinturas do Debré, por exemplo, é um retrato de tipo, é um lugar que é o exótico, sabe? Mas é um exótico daquele tipo que é para ser consumido. Ou então é um inferno no sentido de tipo, mano, a gente não quer isso pra nossa vida, né? Basta a gente ver os diversos relatos dos colonizadores que tipo vinham para cá, principalmente a colonização portuguesa, que eles vinham para cá pensando em ir embora, né? Tipo, tem vários estudos históricos sobre a arquitetura e a mobiliária desses portugueses. Eles, cara, você pega a arquitetura das casas deles aqui, era simples, mobiliária simples, porque na cabeça dos caras eu vim aqui, vou enriquecer e vou embora, saca? Tipo, é sempre aqui é o que é deixado de lado, o que não é para dar um olhar devido, o que não é para ficar muito tempo, é o temporário, é o passageiro, não é o que fica, não é o que marca, né? E isso reflete na cultura de um povo. Sim. E o nosso folclore é exatamente essa amálgama, né, dessas lendas trazidas pelos europeus aqui, com relatos e formas de interpretação dos indígenas, com ali também relatos trazidos pelos africanos nos navios negreiros, né, durante o processo de escravidão. Mas muitas dessas lendas elas estão ligadas também à questão da sexualidade, da proibição e principalmente a dificuldade que os nossos antepassados tinham e ainda temos ainda em lidar com o sexo, a sexualidade e a moral, né, as exigências do id e em detrimento ali das demandas do superego, né? Eu posso puxar aqui, já que é um dos próximos temas aí que a gente tinha colocado para debater, né? A gente tem aí, que nem essa que pode ser exemplo dessa mistura entre cultura europeia e relatos dos indígenas. Nós temos uma figura, uma criatura, né, denominada ali pelos índios tupi, que seria o Ipupiara, que na língua tupi seria um demônio d'água, né? Onde esse ser, metade homem, metade marinho, supostamente foi descrito também ali pelo padre José de Anchieta, né, e também pelo Pero de Magalhães Gandavo, né, onde supostamente eles chegaram a capturar essa criatura. Essa criatura ela vai ser dividida ou ela vai influenciar a formação de outras duas lendas, né, que seria a do Boto e a da Yara, né. Lá na carta do Pero, né, de Magalhães, ele escrevia, né, que a criatura tinha 15 palmos de comprido e semeado de cabelos pelo corpo, e no focinho tinha sedas muito grandes, como bigodes. E os índios da terra lhe chamavam em sua língua Ipupiara, que quer dizer demônio d'água. Então você tinha esse relato de criaturas assim. Mas no fundo... Oi? Não, conclua. Mas no fundo, assim, ela vai influenciar em duas lendas que tem muito a ver com essa questão da proibição da sexualidade, da dificuldade que nós temos com o sexo, né?
Por exemplo, o Boto. O Boto é uma lenda de conteúdo erótico explícito, assim. Você tem essa relação principalmente com a sedução da moral, onde aquele homem, nas noites de lua, né, aquele Delfim se transforma num homem sedutor de chapéu branco, né, que não tira o chapéu para não mostrar o buraco ali, né? Na atualidade é o famoso comedor de casado, né? E aí você tem também essa figura do Boto desde a Grécia Antiga, né? O Boto lá pra gente, né? Mas o Delfim para os europeus. E ele era acompanhado assim da deusa Vênus. Então ele é um símbolo lúbrico que era acompanhado da deusa do amor. Então já traz essa característica da cultura europeia, dessa influência da mitologia grega, da mitologia romana, somado às características e a relatos daqui da nossa terra, né? Do que vai se formar como Brasil. E o que é louco, cara, é que, tipo assim, né? O Brasil, no segundo reinado, né, pelos europeus era vista como a África americana, né? A nova África, porque era onde os caras chegavam nos portos, você tinha características europeias andando na rua, ou seja, arquitetura europeia, vestimenta era europeia, só que ao mesmo tempo os caras viam os negros andando na rua, tipo, maltrapilhos, mas andando, porque era um lugar onde os caras viam isso, e no mesmo tempo os caras viam figuras que eram as pessoas eram miscigenadas, né? Sim. Os mulatos e por aí vai. E também você tinha o indígena. Então o Brasil era um turismo excêntrico também, né? Sim. Então, de certa maneira, o folclore ele ajuda a fomentar ainda mais, inclusive, essa ideia, né? Do lugar que, porra, tem o... Né, você falou aí da sexualidade, né? Inclusive da exploração de corpos, né, cara? Você pega a figura do Curupira, o cara com cabelo de fogo, seria sensacional. Poxa, tem mais coisas sobre o Curupira que vai falar mais ainda pra frente, que vai ser legal. E na série é muito louco, né, o jeito que aparece. Sim. Por exemplo, a questão da lenda do Boto, ela fala diretamente sobre violação de tabus. Tabus aí ligados à sexualidade, né? Que é a cópula entre homens e animais. Sexo durante a menstruação, porque em determinadas lendas, as índias, as mulheres, elas não podiam andar de barco menstruadas, que o Boto virava e arrastava elas para o fundo do rio e as engravidava, enfim. Né? Ou teria sexo, né? E a própria questão do adultério, né? De filhos fora do casamento. Então, e isso diz muito também sobre o status da mulher ali naquela forma de comunidade. Então, a mulher que, ao invés que aparecia grávida, mas sem um pai, né, de paternidade desconhecida, uma criança de paternidade desconhecida, né, a mãe, ao invés de ser condenada por conceber um filho ali fora daquela forma tradicional de casamento, de relacionamento, agora ela passa a ser aceita como vítima de algo sobrenatural. Então, acaba sendo naturalizado aquela questão. Né? E não é porque é cultura popular que não deixa de ser conservador, né, mano? É louco isso, porque se a gente pega, embora haja um sincretismo cultural no folclore, né, a questão da moral que se sobrepõe ali é uma moral europeia, né? Sim. Fazendo um comparativo até, é a mesma questão da língua portuguesa, se a gente parar pra pensar, né? A gente tem elementos da cultura africana, da cultura indígena, da cultura portuguesa, na língua portuguesa, mas a estrutura linguística, ela é portuguesa, né? Então, tipo, tem os três, mas tem um que é mais impositivo, né? Que o que Freud vai falar sobre esses mitos, né? O mito de Édipo ali, sobre a formação da nossa sexualidade, que nem fazendo essa ponte com a psicanálise, a gente pode pensar que o mito de Ara, que traz a sereia da Grécia Antiga, somada a essa figura do Ipupiara, né, dos tupis, né? E diz muito sobre aquela questão sobre como a mulher era vista. De quanto mais bela a mulher, mais tentadora ela é. Né? E principalmente daquela mulher que exerce poder sobre os homens. Né? Que nos cantos, principalmente lá de Ulisses,
e até nas lendas, nos relatos dos encontros com a Yara, né? Ela era descrita assim como uma figura linda, exuberante, idealizada, da beleza perfeita, né? A gente pode traçar isso com paralelo principalmente com o enamoramento que o bebê sente pela mãe. Então isso já é uma característica propriamente humana, né? O que acontece é que, como a gente estava falando aqui, essas lendas são formas de expressão dessas características que nós já temos. Talvez a Yara seria o arquétipo, né, da Femme Fatale. Não sei, a gente pode... Mas ela também exerce aquela figura, de certa forma, uma figura materna, né? Afinal, ela é a mãe das águas. É um certo fetichismo também, né? O famoso complexo de Édipo, né? Desejar a mãe. Sim, mas... Essa fantasia do desejo, né? Tem uma parada da Yara também, que a parada dela é uma justificativa dos marinheiros que não voltavam, né, cara? Porque ela surge ali no Amazonas, certo, Luiz? A Yara, sim, ela é uma mistura, né? É a história que eu vi falar, sim, que, tipo, ela cantava muito bem e tal, daí o pai sempre elogiava muito ela, que gerou uns ciúmes entre os irmãos. Os irmãos vão lá, tentam matar ela, sim, ela acaba matando os irmãos, daí ela é condenada pelo pai, joga ela no contra do Rio Negro e Solimões. E ela ali à meia-noite, tem todo um... Isso, os espíritos da água. Ela vira a zica do baile aí. Cara, mas a parada é meio que explicar isso, né? Porque a vida do ribeirinho, que a gente acha que marinheiro é só do mar, né, velho? Pô, a vida da galera ali no Amazonas, cara, totalmente é dependendo do rio ali, né? Então, fala também um pouco dessa questão da economia do lugar, dos obstáculos. Afinal de contas, a sereia, né, no século XVI, XVII, ali, século XVIII, vem também como uma explicação dos caras que ficam doidos no meio do mar, né, cara? Os caras ficavam 6, 7 meses. Canto da sereia. E também essa questão da sexualidade. Os caras ficavam meses no mar também, sem ver mulher. Haja né? Punheta, né? Não, ou outras formas de relacionamento, homossexualidade mesmo. Sexo homoafetivo, né? Fica a dica aí para os nossos ouvintes sobre essa questão das sereias. Assistam o filme O Farol, com o Robert Pattinson. É a dica do filme aí, do mesmo diretor do filme A Bruxa. No filme também tem uma sereia, ele encontra uma estatueta de sereia, ele acaba se masturbando, olhando para a estatueta de sereia, tendo sonhos. Até mesmo no Piratas do Caribe, né? A sereia que é retratada lá tem essa parada também de uma certa... sexualidade pura. Aquilo que a gente tá comentando aqui, né? Robert Pattinson, inclusive, um ator injustiçado, já que foi visto como ator do Crepúsculo, interpretando uma figura do folclore, que é o vampiro. Vamos já trazer o assunto aqui. Mas eu acho legal pra caramba esse comentário de vocês, porque entra um ponto muito interessante, que é isso, a gente compreender os contextos históricos, as vivências a partir do folclore, né? Voltando para o comparativo que as pessoas fazem com outros conceitos de mitologia, né? A lenda do Minotauro, por exemplo, tem vários estudos em que, através da lenda do Minotauro, a gente conhece um pouco sobre a ilha de Creta, a gente conhece já sobre o contato que existia entre os gregos e os cretenses, né? A gente conhece já sobre o tipo de governo que existia, era uma monarquia, fala de um rei. Através do mito, a gente consegue compreender um contexto. Sim. Isso é trabalhado quando a gente fala de mitologia grega a rodo. E isso não é trabalhado quando fala de mitologia no folclore. Para explicar povos hebreus, né, que a gente usa usa a Bíblia, né? A Bíblia cristã ou judaico-cristã, né, não deixa de ser uma mitologia também para povos que não acreditam naquilo, cara. Então, tipo assim, hoje a gente não tem documentação, por exemplo, dos povos hebreus. Os caras foram perseguidos porque os caras eram monoteístas, né? Daí, tipo, e o que sobrou pra gente é os contos bíblicos mesmo, né?
E o que a gente usa como... E como também os povos vikings, o que a gente sabe dos povos vikings é o que se encontra nos contos vikings também, que são, né, são obras